Servo do Senhor, não temerei levar a cruz, sofrendo grande dor. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Lutaram outros sem temor, muito forte hei de ser. Pelejarei por meu Senhor, confiando em seu poder. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Pra trás, alcançarei no céu de luz, lugar de santa paz. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Servos de Jesus, por nosso Deus, nas trevas brilhe vossa luz, a luz lá dos céus. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Levanta Josué pendão, como em valor, e o inimigo foge então, com grande pavor. Glória a Deus,
pois vencerei. Triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Sai com 300 Gideão a combater. Os midianitas logo vão a guerra perder. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Golias muito soberbo está, zomba de Deus, mas vem Davi e nele dá com a ajuda do céu. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Cerrai fileiras, ó fiéis, sempre avançai. No céu coroas e lauréis Jesus vai nos dar. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Olá, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que bom, hein? Que bom que estamos aqui nesta manhã. E aí, começando mais uma escola bíblica dominical, né? Seja muito bem-vindo você que está chegando aqui pelo Facebook, né? Se você puder compartilhar também a nossa aula de hoje agora, convidar um amigo para participar, faça isso, será com certeza muito importante. E aí você que está já nos acompanhando, já vai dizendo aí como é que está o áudio, como é que você está recebendo a nossa transmissão, né? Nós continuamos fazendo a transmissão de uma forma híbrida na igreja, né? Mas hoje, talvez mais alguns domingos ainda, nós estaremos fazendo apenas online, não mais daquela forma híbrida, como presencial e online, né? Mas você precisa aproveitar, continuar aí assistindo às aulas, estudando a sua Bíblia, estudando a sua lição. Você que ainda não adquiriu a sua lição, a gente pode sim estar providenciando. E é certo, ainda não temos ainda um número de lições para levar à igreja, né? Na semana passada eu não pude estar no templo, eu tive uns problemas pessoais e aí fui realmente impedido de estar com os irmãos celebrando a noite, né? E domingo pela manhã também não houve escola bíblica dominical, inclusive era a nossa primeira lição, né? E hoje nós estaremos iniciando aí com a lição de número 2 já, né? Vamos estudar sobre os espias e Raabe, essa grande mulher também que contribuiu, sim, né? Contribuiu bastante para que a promessa do nosso Senhor Deus ela fosse cumprida na vida do povo de Israel. Os espias que também contribuíram, também tiveram
sua parcela de contribuição para que Deus realizasse ali e cumprisse a sua promessa, né? Uma promessa que nós já sabemos, foi uma promessa feita aos patriarcas, né? Que iniciou com Abraão, e aí continuou com Isaac, se postergou com Jacó, né? E a gente vai conhecer um pouco dessa história, que acredito que você já conhece, só relembrar um pouco mais dessa história, e aí a gente vai para poder compreender melhor esse cenário bíblico, né? Essa história bíblica, tá bom, meus queridos? Tenho certeza que vocês já acompanharam aí vocês acompanharam aí já os 2 primeiros hinos da harpa cristã, né? Como nós, bons assembleianos, nós mantemos sim os hinos da harpa cristã, porque consideramos os hinos realmente oficiais, né? E da nossa igreja, né? Inclusive, uma recomendação do nosso pastor Jonatas Câmara, para você que está nos assistindo aí pela primeira vez, nos acompanhando também, né? Nós somos a Igreja da Torre, é a mesma Igreja Assembleia de Deus, mas aí dissemos na Igreja da Torre, porque é uma igreja que ela está fundada num centro evangelístico, num centro missionário, onde nasceu a nossa querida Boas Novas, né? A nossa Rede Boas Novas, tá bom? E de lá, né? Claro que não é mais lá, mas hoje fica no Canaã, e aí tem sua sede em outros estados também. Mas a partir daí, a palavra de Deus é transmitida, e pessoas, almas são alcançadas, né? Quero aproveitar também e lembrar que o pastor da nossa área, né, que é a área 111, é o pastor José Nelson, nosso querido pastor, que ali pastoreia esse rebanho no Santo Antônio também, na rua Santo Antônio. A pastora Jandira também, sua esposa. Inclusive, quero aproveitar e mandar um abraço para eles aí, um abraço bem carinhoso, eles que estão na casa do seu filhote agora, com certeza também em uma outra oportunidade estarão acompanhando essa aula, ou se já não estão também agora, né? Também quero aproveitar aqui, só lembrá-los, né? Que o nosso pastor Jonatas Câmara, para você que não conhece, né? Com a pastora Ana Lúcia, eles são os presidentes da Assembleia de Deus aqui em Manaus, também no Amazonas, né? Aproveito para pedir oração pela vida deles, pela vida do nosso pastor José Nelson. Também mandar um forte abraço ao pastor Samuel Gaú, que é o pastor que dirige, que está sempre responsável também na frente da congregação. Quero aproveitar também e mandar aqui um abraço a todos os pastores, os diáconos, né, da nossa igreja local, os membros, né, também, os nossos membros, aqueles que apenas congregam também na Igreja da Torre, essa mocidade, a juventude também, que é sempre perseverante, sempre forte, né? Embora hajam diversos desafios, mas sempre está ali conosco, congregando, né? Visitando também. Um forte abraço, que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Aproveitar também que ontem nós tivemos um aniversariante, não foi isso, minha filha? Me lembra só o nome dele, por favor, que é o esposo da... Hein, Raquel? Tivemos um aniversariante ontem, né? Tô tentando lembrar. Pois é, o esposo da Crisna, meu Deus. O Marcos, desculpa, me perdoa, tá bom? Vem à mente sempre a sua fisionomia, né? A sua face, mas o seu jeito, né? Como a gente conhece bem, mas o Marcos também, quero aproveitar para parabenizar o Marcos, né? Que bom. Deus te abençoe, Marcos, continue te dando saúde, muito vigor aí, te fortalecendo, para que você realmente continue essa caminhada, continue sendo esse bom pai, esse excelente esposo que você é, tá bom? Quero aproveitar aqui, mandar uma saudação, um forte abraço ao pastor Moisés Firmo, né? Lá em Curitiba, que também está nos acompanhando. Deus te abençoe, pastor Moisés. Ele que realiza um trabalho missionário também naquele campo ali, evangelizando, ganhando almas através do projeto celular também. E que eu tenho notícias que é um projeto de sucesso, que faz... que ganha almas lá, né? Que tem muito sucesso através desse método que é a célula, né? Deus te abençoe, pastor Moisés Firmo, tá? Deus seja contigo nessa caminhada aí. Estamos aqui sempre em oração, apresentando aqueles que sempre estão também no campo missionário, tá bom, queridos? Quero parabenizar também a Ana Maísa também, né, minha filha, que completou também, né? Completou mais uma primavera. Hoje a Raquel não está aqui comigo, aqui
ajudando a transmitir aqui no vídeo, mas ela está passando as informações necessárias para eu não esquecer os irmãos que aniversariaram, tá bom? E também eu agradecer, né, a companhia de todos vocês, a irmã Eliane Pinheiro também que está por aqui, né? O John, rapaz, o John Santos também que está por aqui. Deus te abençoe, John. E vamos que vamos, né? Deixa eu tentar puxar aqui o slide para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Vamos lá, né? Conforme eu falei aqui, Josué, é o capítulo 2 de Josué. A lição de hoje é Josué 2, os espias e Raabe, né? Que bom, né? Então, vamos avançar um pouco. Nosso texto áureo diz assim: de Sitim enviou Josué, que é filho de Nun, né? 2 homens, e aí secretamente como espias. Gravem bem esse termo, né? Espias, né? Dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, também grave esse outro nome, Raabe, e pousaram ali, né? Observem, queridas irmãs, né? Depois do texto áureo, nós temos aqui a nossa verdade prática, que diz: Deus, ele cumpre suas promessas, ainda que não compreendamos a forma, circunstâncias e pessoas envolvidas. Isso é de suma importância. A nossa leitura bíblica, eu quero convidar você a nos acompanhar, né? É uma leitura um pouco longa, mas é necessário. Se você puder abrir sua Bíblia em casa aí também, será muito importante. Eu vou até puxar ela aqui online, vou levar esse puxão de orelha, mas ela não pode ser puxada online, né? Por quê? Por que ela não pode ser puxada online, pastor? Porque nós temos uma recomendação que você acompanhe ela aí, que você abra, manuseie bem a sua Bíblia. Eu vou abrir para você aqui, vou dar esse gagal na boca para você que não está nos acompanhando, tá? E ela está aqui online, nossa leitura bíblica em Josué capítulo 2, nós usamos um aplicativo aqui, o bibliaonline.com.br. Eu sempre uso esse aplicativo também para fazer minhas consultas, quando assim preciso. Diz assim a palavra do nosso Deus: de Sitim enviou José, filho de Nun, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo, né? Andai e observai a terra e Jericó. Olha só. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, porém, a mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens. E disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. O versículo 5 diz: havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. E continua a mulher dizendo, né? Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado, né? E os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales, né, do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado. Ele disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. E aí, queridos, prestem atenção nessa parte do texto. Ele disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor, olha só, presta atenção, que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra serão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além dos Jordãos, quase destruístes. E o verso 11 diz, né?
Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais havia ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus, nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor que, assim como useis de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, como tudo o que tens, e de que livrareis a nossa vida da morte. Nossa, que pedido esse de Raabe, hein? O verso 14 continua. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, e se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. O 17. Disse-lhes os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, e tua mãe, e teus irmãos, e toda a família de teu pai. O verso 19. Qualquer que sair para fora da porta de tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça. E nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa cai sobre a nossa cabeça se alguém nele puser a mão. Que pacto que eles estão fazendo aqui nesse momento? Também, se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E o verso 21. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu. E eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores o procuravam por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os dois homens voltaram, e desceram do monte, e passaram e vieram Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram Josué: certamente o Senhor nosso Deus, o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Vejam que relatório esses 2 homens trazem, né, irmãos? Trazem muito diferente da primeira missão, né? Deixa aqui eu puxar aqui o meu slide aqui para eu acompanhar melhor, só para... Vejam que relatório, irmãos. Esses 2 espias enviados por Josué, que agora é Josué que envia, né, os espias para conhecer a terra e olhar Jericó também, né? Observe, né, queridos, que hoje, né, quando se fala de promessa, muita gente fica meio que desacreditado, porque acham que Deus irá falhar com suas promessas. Mas eu quero dizer para você que Deus não falha. Deus não falha. E ele, independente do meio, claro, e como um santo Deus, né, nosso Deus é santo, sempre vai usar meios legais para isso e meios morais também, né? Independente do meio, Deus vai cumprir com as suas palavras, com as suas promessas para conosco, né? Vamos continuar aqui com o nosso slide. E aí a gente entra num grande dilema, né? Sobre... a gente começa dizendo que o povo de Israel, aquele novo povo, porque aqueles que conhecem a história da conquista de Canaã, conhecem a história da peregrinação do povo de Israel, sabem muito bem, né? Lembra que
aquelas pessoas que estavam ali diante daquele Jordão, a 8 quilômetros de Jericó, já era uma outra, era uma outra geração, eram novos homens, outras mulheres, né? Diferentes daqueles que saíram do Egito. E eles estavam diante de uma grande decisão, né? Esse capítulo 2, ele vem apresentar o povo em uma situação muito semelhante àquela geração anterior de seus pais, né? Que saíram do Egito. E aí esta geração, ela estava diante de uma grande decisão, que era seguir em frente com fé ou ceder ao medo, né? E a gente vai observar aqui, queridos, que a primeira situação que ocorre para essa tomada de decisão, Josué, ele estava no capítulo 1 de Josué. Você observa que Josué estava muito certo da sua missão. Em uma das mensagens que uma vez eu preguei, eu não me lembro se eu já preguei sobre isso, acho que não, na igreja da Torre não, mas em uma outra igreja, eu disse algo sobre o que está acontecendo no capítulo 1 de Josué. Eu não sei se você vai concordar comigo. Quando Deus ele chama Josué e tenta animar Josué, a gente percebe nitidamente ali que possivelmente Josué ele estava enfrentando ainda aquela dor do luto, né? Aquele desafio do luto. E quem sabe a esperança, a fé de Josué neste momento, ela tenha começado a esmaecer, né? A desvanecer também. Ela tenha começado de repente ele tenha começado a duvidar daquilo que Deus realmente tinha prometido para Israel. Quem sabe naquele momento que Moisés morre e Josué olha para o seu líder não está mais do seu lado, Josué fica pensando, né, e reflete, poxa, está tudo perdido, não tem mais solução, né? Possivelmente não irá se cumprir aquilo que estava programado, prometido. O que será de nós agora? Meus irmãos, isso não está escrito como estou falando. Isso é um entendimento, uma interpretação minha, né? Que possivelmente o motivo de Deus animar Josué é porque Josué com certeza estava assim, enfrentando um momento de crise. E todos nós enfrentamos momentos de crise, né? E essas crises, elas vêm para, às vezes, deixar a gente para baixo. Mas Deus, naquele momento, ele anima Josué, diz: Josué, preste atenção, meu servo Moisés ele já é morto. E agora eu tenho uma missão para você. Você continuará a missão que eu chamei Moisés há uns anos atrás. Você dará essa missão. Você fará o povo conquistar a terra que eu tenho prometido. Seja somente forte, tenha bom ânimo, eu sou contigo. Então essas palavras com certeza animaram Josué. E agora, animado, né? Certo que Deus realmente não havia abandonado o seu povo. Certo que Deus realmente é um Deus que cumpre as suas promessas. Com certeza, Josué ele se anima neste momento. E aí ele sacode a poeira, né? Levanta do pó. E o que ele faz? Diz: opa, eu sou o homem que Deus escolheu para realizar, para cumprir suas promessas, para realizar a sua missão aqui nessa terra com esse povo. E eu quero te chamar a atenção nesta manhã, quero aproveitar hoje, fazer logo uma primeira aplicação desta mensagem de hoje, desse estudo de hoje. Talvez você, meu irmão e minha irmã, esteja aí olhando para essa pandemia, olhando para a situação financeira, a situação econômica do nosso país, e você esteja se questionando: será que morreremos todos? Será que eu morrerei de Covid-19? Será que eu ficarei pelo meio do caminho? Talvez você esteja se questionando: será que eu vou passar fome? Será que eu não vou ter mais o que vestir? Será que o meu emprego ele vai permanecer por muito tempo? Será que eu ficarei desempregado amanhã? Quero te lembrar uma palavra que está em Mateus, né? Olha aí para o campo. Veja como eles crescem, como eles florescem, né? E mesmo assim, Deus, ele sempre providencia um meio para regar o campo e nascer todas essas flores, as plantas, né?
toda essa questão e eles vão crescendo. Quero te dizer que o nosso Deus, ele é um Deus que cumpre suas promessas, ele nunca e jamais te desamparará. Quero dizer que Jesus uma vez falou que nesse mundo nós teríamos aflições, nós passaríamos sim por dificuldades e por desafios, mas ele diz, tem de bom ânimo, né? E simplesmente porque essa orientação e esse aviso, porque ele sempre estará conosco, não importa as barreiras, não importam as barreiras que está à nossa frente, não importa se tem um Jordão, não importa se depois do Jordão, a 8 quilômetros, tem uma grande muralha que cerca a cidade de Jericó. E sabe, Jericó, ela é sim uma cidade estratégica, né? Bélica também, para conquistar os demais territórios. Mas é uma cidade também muito fortalecida. Os muros dela é tão largo que até um carro poderia fazer um giro em cima daqueles muros. E as pessoas moravam também, construíam casa em cima daqueles muros. Isso mostra quão grande era aquela muralha. Mas eu quero dizer para você que nos acompanha nesta manhã, não importa a muralha, não importa o Jordão, creia que o teu Deus está contigo, ele não vai te desamparar. Creia que o teu emprego Deus vai prover. Se te faltar esse que tu tem hoje, Deus vai com certeza te dar um outro meio de você sobreviver. Creia que a tua saúde, a da tua família, a tua prosperidade, o teu sucesso, ele está totalmente ligado a Deus. Há uma promessa para a igreja do nosso Senhor. E a primeira de tudo é que, sublime e importante, que o nosso Senhor Jesus Cristo um dia vai voltar. E ele vai sim arrebatar essa igreja, vai sim levar essa igreja. E há também orientações que essa igreja, ela passará e ela verá sinais. Eu quero te dizer que sim, essa pandemia, ela é também um dos sinais que o nosso Senhor Jesus está voltando. Então te alegra, entendeu? Deixa de ficar reclamando aí, levanta, sacode o pó, entendeu? Levanta, te ergue, entendeu? Não fica olhando para Moisés que morreu, faz que naquele momento que Josué fez, com certeza ele se fortaleceu pelas palavras do nosso Deus. E que nesta manhã você também possa se fortalecer. Levanta, né? Sacode essa poeira aí, caminha, né? Acredita, tudo vai dar certo no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meu querido? Tá bom, minha querida? Desculpa aí já fazer essa aplicação já de imediato desta palavra, mas assim, eu fui sim, neste momento, né? Eu entendi, levado por Deus para fazer assim, essa aplicação pessoal, tá bom, queridos? Mas vamos avançar? Presta atenção, se você ouvir um ruído lá no fundo, é porque aqui onde eu moro, eu não sei aonde você está agora, né? Mas aqui está caindo uma chuva, quer dizer, a chuva vai iniciar, mas os ventos já são fortes aqui que estão zumbindo aqui no meu ouvido aqui já, de longe, e com a porta fechada. Deixa eu ver quem está nos acompanhando aqui pelo Facebook, rapidamente. Se chegou mais alguém antes de eu avançar? Bom, pastor Gaúta também está por aqui. A pastora Socorro Mota também. Deus abençoe, irmã Socorro. Irmã Vera também. Irmã Vera Lúcia Freitas, Deus abençoe, tá bom? Irmão Carlos Craveira, Deus te abençoe, irmão Carlos. Que bom, Deus te abençoe. Vamos lá, hein? Então já foi a primeira mensagem, né? A primeira aplicação pessoal. Vamos lá, tem mais palavra de Deus para a nossa vida, tá? E observem que no capítulo 2, na parte A do verso 1, observem que Josué ele faz algo super interessante, né? A mesma ação de Josué foi a ação de Moisés. Lá em Números, no capítulo 14, né? Você vai, a partir do verso 6 até o verso 9 também, você vai ver lá que Deus, na verdade no capítulo 13 você já começa a ver isso, né? Fica bem melhor, bem mais fica bem mais demonstrado. Moisés, ele seleciona 12 homens, né, para espiar também a terra que, com certeza, é uma terra
que, segundo as promessas do nosso Deus, uma terra boa que será a terra dos filhos de Israel, que eles irão herdar e irão ali ter por herança, né, aquilo que o Senhor prometeu a Abraão. E a mesma atitude de Moisés, Josué também está tomando neste momento. Ele separa 12 espias, só que na questão de Moisés eram 12 espias. E sabe o que é interessante? É que há ali algo positivo e negativo na questão dos 12 espias. Tem 10 espias que trazem um relatório ruim, né, da terra, que não colocam, vamos dizer assim, não acreditam muito que eles poderão conquistar a terra, e de repente traz um relatório ruim da terra. Mas tem 2 espias ali, inclusive um deles é o próprio Josué, né, que na oportunidade era Oséias, mas que Deus também mudou o nome de Oséias para Josué, Moisés mudou também o nome de Oséias para Josué naquela oportunidade. Eu também tenho uma mensagem com relação a isso, mas uma outra oportunidade eu prego essa mensagem também. Eu falo sobre a questão dessa mudança do nome de Oséias para Josué e como é importante, como isso na cultura semítica também é importante, né? Mas vamos voltar à nossa lição e observe que o próprio Josué, ele é aquele que traz também um relatório, Josué e Caleb, né? São 2 que trazem relatórios bons, né? E olha, observem, queridos e queridas, os espias também que Josué envia, a gente viu lá no final dos versículos que nós lemos, na leitura bíblica, eles trazem também um relatório satisfatório, um relatório bom, né? Eles trazem também algo que anima também o povo, não é isso? O relatório dos 12 espias enviados por Josué, ele faz aí uma clara alusão ao relatório dos 12 espias que Moisés também enviou, né? E vale a pena lembrar que o nome dos 12 espias enviados por Moisés, como eu já falei, eram, né, Josué e Caleb. Tudo bem? E aqui observem, queridos, o meio, né? O meio. São 2 espias que têm uma missão. E qual é a missão, né? Qual é a missão desses 2 espias? Vamos observar aqui. Qual é a missão desses 2 espias? A missão dos 12 espias é andar e observar a terra, claro, não somente Jericó, mas a terra em si, né, aquilo que puderem verificar. E o objetivo desses 2 é verificar a questão bélica daquele exército, como é que está o sentimento daquele povo, como é que aquele povo se sente com relação à presença assim, de Israel, que está do outro lado do Jordão, acampado ali também, né? E observem, queridos, que quando os 12 espias eles vão assim, para essa missão, né? Eles cumprem a sua tarefa, mas eles dão de encontro com um desafio muito grande, que a gente vai observar que naquele momento eles estão agindo sim com prudência. Por quê? Porque eles cumprem a missão deles, que é observar a terra, que é fazer o relatório do poder bélico do povo, dizer para Josué, olha, tem homens acampados ao leste, ao sul, ao norte. Olha, Josué, a muralha ela tem tanta extensão, a altura dela é razoavelmente, ela é acima razoavelmente. Olha, Josué, existem situações que a gente vai precisar ir por aqui e por ali. Olha, o povo ele está desta forma, então esse é o relatório que eles têm que trazer, né? E esse é o objetivo. Mas será que eles estavam com medo? Será que Josué estava com medo? Não. A gente entende ali que há sim o que nós vamos chamar, e eu vou puxar um outro slide aqui para vocês, que nós vamos chamar, sabe de quê, irmãos? De prudência, né? Nós vamos chamar de prudência. Por quê que é uma prudência? Porque naquele momento eles encontram ali
Olha o que diz o texto. Assim os dois homens eles voltaram, desceram ao monte e passaram e vieram a Josué, filho de Nun, e contaram tudo quanto lhe acontecera. Por que foi prudente? Porque, primeiro, será que, como eu falei para vocês, será que eles estavam com dúvida? Deus não tinha prometido conquistar aquelas terras? Sim. Mas, na verdade, que a única coisa que Josué ele tinha certeza é que a vitória ela viria sim, né? Demandava fé? Sim, demandava fé. Mas como todo bom líder, Josué ele precisaria ser prudente e sábio, né? Como qualquer um outro líder militar, ele precisava, como eu já falei, conhecer o cenário da batalha, né? E como estavam as defesas do inimigo, né? E sabe, neste caso específico, como estava a motivação também e o estado daquele psicológico, principalmente dos inimigos cananeus, né? Muitas vezes, como diz o nosso comentarista, há aí uma linha tênue, né? Uma pequena linha entre confiança e tolice. Às vezes, a gente comete alguns erros, né? Porque estamos certos que Deus irá cumprir as suas promessas e acabamos não vigiando, né? Acabamos dormindo. E aí, quando o noivo chega, somos pegos desapercebidos, né? Sem o óleo, sem o azeite, né? E aí, as promessas que Deus tem para cumprir, elas não são realizadas porque estamos despreparados, né? E não precisamos ser tolos, porque Deus tem uma promessa e aí agir com tolice, né? Quer um exemplo disso, uma aplicação pessoal? Vamos pegar esse caso hoje da pandemia, né? Às vezes o irmão e a irmã, ela diz o seguinte, eu sou um homem, eu sou uma mulher de Deus, eu estou certo que Deus não me deixará morrer até que as suas promessas se cumpram na minha vida. Parabéns! Ótima frase, né? Muito bem, pelo entusiasmo. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que você pode estar tentando o Senhor teu Deus, e aí você está pecando contra Ele, né? Se há um meio de você se preservar, de você se proteger, claro, a gente sabe, nada comprovado, né? Mas pelo que tudo indica, há sim um meio de diminuir muito a contaminação e o contágio. Se você usar máscara, se você usar o álcool em gel, se você manter o distanciamento social. E aí, se você cumprir todas as regras de segurança, eu estou dando esse exemplo bem prático, bem contemporâneo hoje, para você entender como, às vezes, nós agimos com tolice. Muitos agem com tolice. Porque se dizem estar cobertos por uma promessa e que Deus vai cumprir aquela promessa, e aí acham que nada vai lhe acontecer e acabam se expondo ao risco. Não observando o inimigo, não olhando para o inimigo, não sondando o território. E aí vai uma orientação para você nesta manhã. Se você está agindo como um tolo, se você está sendo tolo, né, diante dessa pandemia, né, diante de tudo que está acontecendo, revise, né? Eu digo, você precisa rever, na verdade, todo esse teu conceito. E aí tomar cuidado, porque você, além de estar colocando a sua vida em risco, pode também estar colocando a vida do seu próximo em risco também. E aí você vai pecar também contra o seu próximo, porque que amor é esse que você demonstra, que você diz ter pelo seu próximo, se você, além de não se cuidar, também está colocando em risco a vida do seu próximo. Entendeu? Tudo bem aí? Essa aplicação? Então a fé na promessa de Deus não deve substituir, né? Mas encorajar a nossa diligência, ou seja, o nosso cuidado no uso dos meios apropriados. Tá bom? Por isso que nós estamos hoje transmitindo aqui pela internet, fazendo essa live, né? Dizendo que é importante sim a nossa presença no templo. Claro, iremos retornar. Hoje haverá o culto normal, né? Quero deixar bem claro isso. Nós iremos manter aquele distanciamento de 1,5 metro, como está organizado a nossa igreja. Manter
a quantidade máxima de ocupação no templo, né? Obedecendo às regras, para que não sejamos punidos também, não venhamos a infringir, né, qualquer decreto governamental, né? Mas estaremos lá no templo. Mas a escola bíblica dominical, por enquanto, a gente vai fazendo aqui à distância, tá bom? Quer um outro exemplo também? Às vezes, nós somos tentados também, nós tentamos a Deus em fazer absurdos, em cometer absurdos na nossa vida. E daqui a pouco as coisas dão tudo errado. E às vezes a gente fica questionando a Deus. Mas Senhor, tu não estavas comigo? Senhor, tu não prometeste fazer isso? Senhor, tu não prometeste estar comigo durante minha caminhada? Por que eu fui cometido essa enfermidade? Por que houve esse problema no meu emprego? Né? Por que de repente aconteceu isso na minha família? É porque às vezes nós tomamos decisões erradas. Nós não olhamos o território. Nós não somos diligentes, né? Ou seja, cuidadosos. Às vezes nós agimos com muita confiança e tolice, tá bom? Então tenha cuidado com isso, que esta é a primeira lição que nós tiramos destes espias, né? De Josué. Olha, Josué, um líder nato, né? Assumindo a liderança ali, a primeira atitude dele é: opa, vou espiar a terra. Eu sei que a terra é para nós. Eu sei que há uma promessa para o povo. Deus já me animou aqui. Mas calma, eu vou com calma. Vou mandar 2 homens aqui. Eles irão olhar, espionar a terra e vão me trazer um relatório. E aí a gente vai montar um plano bélico, um plano estratégico para avançar. E aí obtermos sucesso, né? Tudo bem? E a gente vai ver até posteriormente, outras lições, que ainda teve alguns percalços antes de eles conquistarem aí a Jericó, né? Conquistarem a terra. Vamos lá. Vamos avançar. O próximo slide. A gente já observa que entra em cena. Quem que entra em cena? A prostituta Raabe, né? E aqui a gente vê um outro personagem além dos espias para o cumprimento da promessa, né? Um outro personagem além dos espias para o cumprimento da promessa. Raabe, né? E aí a gente observa que é uma prostituta, né? Quem sabe essa atitude dela não é uma ação impositora também pela própria sociedade, né? Que ela vive, né? Quem sabe também quem sabe não, essa questão de Raabe ser uma prostituta também demonstra claramente todas a forma, né, as características daquele povo, como realmente eles são, a forma como eles lidam com as situações, né? Mas sabe, Raabe, ela tem aqui um papel muito importante, porque Raabe, quando ela observa que aqueles 2 homens, aqueles 2 espias, eles fazem parte do povo de Israel, que eles são israelitas, e que eles têm uma missão muito importante, ela cai em si e ela lembra do que estão falando, né? Ela lembra do que estão falando sobre Deus, sobre tudo aquilo que Deus, né, tem feito, Deus fez sobre a vida do povo de Israel. E ela aqui, ó, com certeza, ela cai em si e diz: opa, eu não vou ser nenhuma tola, não serei nenhuma estúpida, de nenhuma forma eu vou rejeitar esses homens. Porque eu tenho ouvido falar, nós temos ouvido falar, como nós já lemos hoje. Nós sabemos como Deus é poderoso com esse povo. Nós sabemos como Deus é poderoso com o povo de Israel. E temos visto que Deus foi com eles tirando do Egito com mão forte, que Deus foi com eles no deserto, que Deus providenciou sim o meio de sustento, que Deus guiou aquele povo no deserto, e que Deus tem sim feito os povos que atravessam o caminho deles, aqueles povos, a pessoa que atravessa, o povo que atravessa também tem perdido as batalhas, e que Deus tem sido com eles. Nossa, que leitura Raabe faz do povo de Israel, né? E aqui nos leva mais uma aplicação, né, irmãos? Como é importante sermos reconhecidos
como alguém que tem Deus ao nosso lado, né? Como alguém que Deus realmente sempre está a proteger, a combater e a lutar. E aí surge uma pergunta, né? Será que as pessoas elas estão olhando para nós e aí estão dizendo, olha, na vida do Alexandre, na vida daquele homem, daquela mulher, há um Deus poderoso. Nós temos visto que Deus é com eles. Nós temos visto que Deus é com ela, que realmente ela e ele é um verdadeiro servo, né? Um filho de Deus, alguém que Deus está com ele. Nossa, né? Essa é uma reflexão para nós nesta manhã, né? Será que realmente as pessoas estão olhando para nós e estão entendendo e vendo que em nós há o Espírito de Deus que realmente está conosco, né? E que eles olhem e temam, né? Temam, né? Essa é uma reflexão, tá bom? Eu sempre estou fazendo isso, né? Também. E você pode fazer isso nesta manhã. E sabe, olha a atitude de Raabe, né? Daquela mulher. Ela toma uma atitude muito interessante. O verso 6 disse que ela fez subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Ou seja, quando aqueles homens, aqueles soldados, souberam que havia ali em Jericó homens para espiar a terra, quando eles souberam que haviam homens do exército inimigo para conhecer, né, como eles eram, né, para saber o estado psicológico deles, o povo, né, o poder bélico, eles entraram na casa de Raabe, como diz o texto bíblico, e questionaram Raabe, olha, nos diz aonde eles estão, né, quantos são, como eles são, quem são, e ali ela, temendo a Deus, lembrando quem era o Deus de Israel, ela esconde aqueles homens e naquele momento ela desvia a atenção daqueles homens e protege, né? Protege aqueles homens, né? Ela age de forma sábia, mas a gente observa também que Raabe naquele momento ela faz um pacto, né? Ela diz, opa, eu estou protegendo vocês depois que aqueles homens saem, mas eu sei do que o Deus de vocês é capaz, que Ele é poderoso. E ela naquele momento, sob aquela proteção, ela faz um pacto com aqueles homens. E os homens também fazem um pacto com Raabe. O que a gente observa é que o pacto, sim, ele é cumprido a posteriori, né? Mas naquele momento, o que está acontecendo aqui, aquela mulher, olha só, gente, como é interessante. Isso nos leva a uma outra reflexão. Muita gente poderia, de repente, ignorar, desprezar Raabe. Alguém poderia ter pensado que aqueles homens entrariam ali também para satisfazer os seus desejos carnais, sexuais, né? Mas não, aqueles homens entraram, claro, né, para se esconder, e aquela mulher, que é claro, a sua postura social era uma postura reprovada diante de Deus, pelas atitudes sexuais que ela tomava. Mas observem como Deus é poderoso. Os meios, né, as pessoas como ele usa para cumprir suas promessas, né? Ele usa Raabe, faz com que Raabe compreenda os seus desígnios, compreenda os seus propósitos e protege aqueles homens, e que inclusive Raabe também vai ser salva por conta desse entendimento. E como Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer e quando ele quer. Quero te chamar a atenção nesta manhã para dizer algo, que Deus, ele vai cumprir sim as promessas que há sobre a sua vida, sobre a minha vida. E olha, não julgue as pessoas por vista. Não olhe para as situações e às vezes fica aí tentando dar uma mãozinha para Deus e resolver por Deus as coisas. Te acalma. Acalma o teu coração, né? As coisas vão se resolver, né?
As promessas irão se cumprir. E até aqueles que você nem imaginava, nem imagina que poderá te ajudar, Deus poderá usar para te ajudar. Até mesmo o inimigo, que você acha que é inimigo, você está orando por ele, Deus poderá sim levantar essa pessoa que de repente não gosta de você, que você está orando por ela para te abençoar, para te ajudar. Então, quero usar uma expressão, fique ligado no mistério, né? Porque Deus ele pode usar qualquer pessoa para te abençoar, tá bom, meu irmão? Vamos avançar então? E aqui o que é revelado naquele momento, né? Que Raabe está conversando com os espias. Olha, é revelado o que naquele momento? O medo em Jericó. O verso 11 diz, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração. Isso é Raabe contando para eles, né? Aquilo que eu já falei para vocês sobre quem era Israel, quem era Deus, sobre o que Deus tinha feito já para Israel, né? E em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ah, olha aqui, meus queridos irmãos, meu Deus, hein? Prestem atenção ao relatório que Raabe ela está passando para os espias. Olha, todos nós aqui estamos desmaiando, estamos tremendo de medo por causa de vocês, por conta da vossa presença além do Jordão. Nós sabemos quem são vocês, nós sabemos o Deus poderoso que está com vocês. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você esteja aí na sua casa, no seu cantinho, no teu ministério mesmo, né? Dizendo, não tenho condição mais de caminhar, não tenho mais condição de avançar. Eu estou desfalecendo, vou morrer. E deixa eu te falar, enquanto você acha que está sozinho, Deus está te carregando no colo e o teu inimigo do outro lado, ele está se tremendo de medo. Porque quando ele olha para você, deixa eu te contar uma coisa, fica ligado no mistério aí. Quando ele olha para você, ele não enxerga você, ele enxerga o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, meu irmão, minha irmã, por que está desanimado? Por que está cabisbaixo? Por que está desesperado? Quero te dizer que quando o inimigo olhar para você, quando Satanás olhar para você, quando os anjos do mal olhar para você, ele não vai ver você, ele vai ver o Espírito Santo de Deus, ele vai ver o Santo Deus do teu lado, na tua frente, ele vai ver o sangue de Jesus na tua frente, e ele vai bater em retirada, ele vai sair da tua frente, sabe por quê? Porque o Santo Deus é contigo. Que bom, hein? Que bom saber disso, que bom entender os mistérios de Deus para a nossa vida, que bom saber que a gente não está só, que bom saber que a gente não está desamparado. E olha, agora você, a partir de hoje, vai entender uma coisa, que quando você estiver diante do desafio, você vai orar a Deus, vai dizer, Senhor, você vai fechar os teus olhos, não sei, você vai dizer que esse inimigo não me veja, né? Que esse inimigo veja o Senhor dos Exércitos, né? O Senhor Sabaoth também, que ele veja o El Shaddai, né? Que ele veja o Jireh, né? Que o inimigo veja o Senhor, aquele que realmente está na tua frente, tá bom? Assim como aconteceu com o povo de Jericó, né? Vai acontecer com os inimigos, né? Eles irão olhar e vão saber, rapaz, do lado da Maria, do lado do João, do lado do Fernando, do lado do Alexandre, está o Senhor dos Exércitos, né? Meu irmão, minha irmã, então não desanima não, hein? Que mensagem hoje, nesta manhã para nós, que palavra de Deus para o nosso coração, tá bom? Saiba que os inimigos, que os teus inimigos, né? O inimigo da nossa alma, ele já sabe o destino dele. O destino dele é o inferno, é condenado, mas o teu destino é o céu. Por isso que ele teme e treme a Deus. Amém? Vamos avançar? Senão me empolgo muito aqui, fazendo a aplicação
prática da mensagem aqui desse estudo, eu acabo transformando o estudo em uma pregação, né? Lá do púlpito, me animando. Desculpem, irmãos, o ânimo, mas é porque Deus, Ele está falando também ao meu coração. Deus também está falando aos nossos corações, está reavivando, está nos animando, nos encorajando nesta manhã para esta missão. Você e eu temos uma bela missão, né? A missão de Deus, a nossa missão nessa terra da igreja é pregar o evangelho, é não ficar pelo caminho, é realmente combater esse bom combate, né? É realmente enfrentar esses desafios, mas não é nós que iremos lutar, é o nosso Deus que luta por nós, é o nosso Deus que combate por nós. E olha, quando o nosso inimigo olha para nós e diz, rapaz, quem... É que nem aquela história lá outra história que me lembro também do Antigo Testamento, né? Rapaz, eu vejo uma pequena nuvem, né? Rapaz, e essa nuvem, rapaz, eu vou te falar, né? É como de um exército poderoso, né? Mas, rapaz, que exército é esse? É nosso Deus, meu irmão, que está do teu lado. Deixa eu te falar, quando o inimigo, né? Quando o inimigo pensar, né, em fazer algo contra ti, ele vai olhar ao teu lado, direita e esquerda, ao teu redor, vai dizer, rapaz, eu venho com calma para cima desse cara aí, eu vou bater em retirada, nem vou para cima, vou bater em retirada, sabe por quê? Porque olha quem está ao lado dele, os anjos do Senhor, que vêm em missão de Deus a favor deles, porque eles têm uma missão nessa terra, que é divulgar o evangelho, que é cumprir o evangelho, né, que é exaltar o Deus deles, e eles, olha como Deus está com eles. Mas é claro, né, tem um segredo. O segredo está lá em Josué capítulo 1, é obedecer a Deus. Bora avançar aqui, eu estou aplicando muito esse texto, já são quase 1 hora de live aqui, vai terminar. Vamos lá. Bora, deixa eu puxar aqui o slide aqui, tem um erro aqui de grafia aqui do slide, deixa eu puxar aqui o slide. Vamos lá. E aqui a gente vê a maravilhosa graça. A gente entra na... Olha, gente, Raabe, ela faz um pedido, já até falei sobre isso. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. E aqui observem que há aqui um acordo, há assim um pacto aqui, né? E aqui um sinal, né, sobre esse pacto. Já vou encerrar a nossa aula de hoje. E aqui um relatório cheio de fé daqueles espias, que eu também já comentei sobre isso. Deixa eu te falar, meu irmão e minha irmã. A graça, ela é um favor que não merecemos. Raabe também não merecia esse favor. Mas se ela cumprisse o combinado, certamente seria salvo também toda a família dela, toda a casa dela, e ela também seria salva. No capítulo 1 de Josué há o segredo do sucesso. Inclusive o nosso pastor Zé Nelson, ele pregou sobre isso no domingo passado, né? A mensagem dele foi Josué, capítulo 1 também, e falou sobre essa questão do bom ânimo. Mas eu quero frisar para vocês a questão da obediência, né, a Deus, da fidelidade para com Deus. A graça, aquele favor que Raabe não merecia, né, mas que pelo pacto que ela fez, né, e aí a misericórdia de Deus alcançou ela porque ela manteve o pacto, ela foi obediente ao pacto, os espias também foram obedientes ao pacto, e assim ela foi salva, a sua família também foi salva. Eu quero dizer que a graça, ela chegou até Raabe. Ela chegou também até nós, né? Essa bênção, ela chegou até nós. A salvação chegou até nós, né? É interessante que ela faz aqui alusão aqui a questão do cordão de escarlata, né? Aquele cordão vermelho, né? Que marcava a casa de Raabe, e com certeza os espias disseram, olha, quando a gente tomar Jericó, vocês irão olhar para uma janela, vocês irão ver a marca daquela janela, e vocês não irão entrar naquela casa, e se entrarem, vocês irão guardar vocês irão guardar ali
todos os moradores, aquela família e principalmente Raabe. Vocês, aquele cordão, aquela marca vermelha, aquele cordão vermelho vai sinalizar que ali precisa haver salvação naquela casa. Quero te convidar hoje a lembrar algo que é interessante, tá? Eu estou só fazendo essa correlação aqui, tá bom, irmãos? Que o sangue de Jesus Cristo, ele marca os umbrais do teu lar, do meu lar, da nossa casa. Por mais que não sejamos merecedores dessa graça, mas há uma promessa de Deus na nossa vida, na nossa casa. E sabe, o sangue, a marca da promessa está sobre a minha vida, está sobre a tua casa, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Eu quero nesta manhã liberar uma palavra para você dizer que nenhum mal sucederá a sua família, a tua casa, enquanto você manter a marca da promessa, enquanto estiver o sangue de Cristo aí na tua frente, enquanto olharem para a tua casa e dizer, opa, essa casa ela é marcada pelo sangue de Jesus e não podemos fazer nenhum mal contra ela. Interessante isso que aconteceu também no Egito, né? Nos umbrais da casa que havia uma marca, o anjo da morte não passava e o primogênito daquela casa ele era guardado, nenhum mal aconteceria. A salvação também chegou àquela casa. E aqui a teologia da salvação também aparecendo nesse texto, a teologia da graça acontecendo, né? Por mais que não mereçamos, há um pacto, há uma promessa de Deus. Jesus Cristo já pagou um alto preço. E aí a graça chegou até nós. Tá bom? Fazendo essa aplicação. Vamos terminar aqui com esta palavra da nossa revista. Há situações em que Deus nos deixa correr riscos para cumprir seus propósitos. Ainda assim, nada tememos por saber que Ele é absolutamente fiel e está conosco. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Que bom, hein? Chegamos ao final de mais uma lição. Deixa eu ver quem está conosco aqui, se chegou mais alguém, né? Aqui pelo Facebook. Não chegou mais alguém, mas tem aqui 9 pessoas nos acompanhando. Que bom! Deus abençoe você. Parabéns por ter ficado até aqui, né? Deus abençoe o Christian também, que já está nos acompanhando, né? Pastor Moisés Israel também. Paz do Senhor, Pastor Moisés, a paz do Senhor Christian também, né? Mãe Oni também, a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, irmãos. Quero mandar mais uma vez um forte abraço ao nosso pastor José Nelson, tá? Que ele está ali, junto do filho dele, né? Que o pastor Nelson é um pai corujão, né? Quero falar isso, mas é um bom exemplo de pai, um bom exemplo de esposo também. Oi, meu filho. A Uda? Pastor Uda também, né? Lá na BR 174 também nos acompanhando. Pastor Uda, Deus abençoe, hein? É verdade, irmão. A pastora Uda está aqui nos acompanhando. Deus abençoe. Que bom. Pastora Flávia, pastor Gaú, que bom. Olha aí, a pastora Uda lá na BR 174. Que bom, gente. A gente vai ficando por aqui. Eu quero orar antes com você. Vamos orar? Eu sei que está terminando, já foi 1 hora de live aqui. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Senhor, como demonstração de fé, Pai, e honra, Senhor, e reconhecimento da sua soberania, eu levanto minhas mãos, Pai, em direção à nossa cidade, Pai, cidade de Manaus. Nos cobre, Senhor, nos guarda, Pai. Há sobre nós uma promessa, uma marca, Senhor. Eu sei que precisamos, Senhor, nos manter fiel, Senhor, a Ti. Precisamos, Senhor, obedecer e ouvir a Tua santa lei, Pai. Pai querido, te pedimos que Tu visite os lares daqueles que estão enfermos, que foram cometidos pela Covid neste momento. Senhor, te pedimos, Senhor, se Tu neste momento foi da tua vontade, Senhor, do teu querer, Senhor, que tu possa restaurar, Senhor, a saúde dela, Senhor, neste momento, Pai. Senhor, não permita, Senhor, que esse vírus venha avançar mais. Continua dando sabedoria para os homens desenvolverem logo essa vacina, Senhor, que dê tudo certo, Senhor. Te apresento o pastor Nelson, Pai. Te apresento meus irmãos que estão acompanhando esta lição online, aqueles que irão assistir mais tarde, Senhor, durante a noite, durante a tarde, pela madrugada. Senhor nosso Deus, nos guarda, Pai, nos livra de todo mal, Pai querido. Obrigado por esta palavra, Senhor, que Tu nos deu nesta manhã. Pai querido, se o Teu Filho não voltar até a noite, Pai, até o final da tarde,
nós nos reuniremos, Pai, para celebrar o Teu nome, Senhor, ali no templo, no Santo Antônio, Pai querido, para Te engrandecer, Te exaltar. É no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti, Pai querido. Amém e amém. Amém, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus vos abençoe. Fiquem com Deus.